Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar nos destaques da última edição da newsletter Triagem. Isso aí, uma produção do Grupo Academia Médica, né? Que já tem mais de 10 anos nessa missão de conectar o que as instituições de saúde, às vezes não conectam. Exatamente. E essa curadoria, vale dizer, tem a direção médica do Fernando Carbonieri e a execução super cuidadosa da Rosiellen Svarza. E o nosso objetivo aqui é ir um pouco além do resumo, sabe? É dissecar mesmo os achados científicos mais, relevantes e o que eles significam na prática. Essa é a ideia. E olha, o cardápio de hoje tá bem interessante. A gente começa com uma coisa que meio que inverte as expectativas. A crise de bem-estar. Parecia ser da meia-idade, mas agora... Agora tá pegando a juventude com força. É surpreendente. Pois é. Depois vamos dar uma olhada em como a saúde lá na infância, especificamente a pressão arterial, pode impactar a longevidade lá na frente. É um efeito de longo prazo, né? Bem importante. E para fechar, um tema super atual, universal quase, a solidão. Como assim, tanta conexão e tanta gente se sentindo sozinha? Esse paradoxo da era digital, né? E vamos tentar amarrar tudo isso, mostrando como esses temas se ligam com a nossa jornada profissional na saúde. Conhecimento, bem-estar, conexão, como isso molda a carreira. Perfeito. Então vamos nessa. Começando por essa virada no bem-estar. Aquela famosa curva em U da felicidade, com um ponto baixo ali na meia-idade. Parece que não é mais bem assim. Pois é, essa ideia clássica, né? Que a vida piorava ali pelos 45, 50 e depois melhorava. Parece que foi desafiada. Tem um estudo bem robusto, saiu na PLOS ONE agora em agosto de 2025. Ah, legal. E o que ele diz basicamente? Então, esse trabalho, liderado pelo David Blanchflower, usou um volume de dados impressionante. Coisa do CDC nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de adultos, dados de décadas, tipo de 93 a 2024. Nossa, 10 milhões? E não só isso. Pegaram dados do Reino Unido também, do UK Household Longitudinal Study e do Global Minds Project, que cobre 44 países. É muita gente, muito tempo. Uma base de dados realmente massiva. E qual foi a grande conclusão que saiu daí? A conclusão é forte. O pico de mal-estar psicológico, aí entra depressão, estresse, ansiedade, não está mais na meia-idade. Não. Onde ele está agora? Está na juventude. E o mais curioso é que, diferente da curva em U, esse mal-estar parece diminuir com a idade. Aquela crise clássica dos 40, 50, ela meio que some nos dados mais recentes. Caramba! Isso muda bastante a perspectiva, né? Não é só um ajuste fino nos números. Não mesmo, é uma inversão. O que mais me chamou a atenção foi justamente a clareza disso nos dados, a consistência. Não é um acaso estatístico. E os pesquisadores, eles comentam isso. Sim, eles são bem diretos. Eles falam, hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, o mal-estar mental é maior entre os jovens e diminui com a idade. A gente está diante de uma séria crise de saúde mental entre os jovens. E os dados globais apontam para a mesma direção, parece algo geracional mesmo. Entendi. E causas, eles chegam a levantar hipóteses para essa mudança tão grande, imagino que não seja uma coisa só. Com certeza é multifatorial. Eles levantam alguns pontos importantes, claro que precisa de mais pesquisa para confirmar causa e efeito, né? Mas falam do impacto da grande recessão, lá de 2008. O impacto econômico. Isso, que afetou muito as perspectivas de quem estava entrando no mercado de trabalho naquela época. Outro ponto é o subfinanciamento dos serviços de saúde mental, sabe? Que não dão conta da demanda. Faz sentido. Imagino que pandemia e redes sociais também entrem nessa conta, né? Sem dúvida. A pandemia, com o isolamento, incerteza econômica, com certeza piorou o quadro. E as redes sociais, aí é um capítulo à parte, né? A comparação constante, o cyberbullying, o próprio vício que aquilo gera, tudo isso soma. São muitos fatores pesando. Mas fico pensando aqui. Será que uma parte disso não poderia ser também porque os jovens de hoje
falam mais sobre saúde mental? Talvez gerações anteriores sofressem caladas, não? Olha, essa é uma ponderação super válida. Provavelmente tem um componente disso, sim. Hoje existe, felizmente, uma abertura maior para falar sobre esses problemas. Verdade. Só que a magnitude da mudança nos dados e a forma como ela se correlaciona com esses eventos que a gente falou, tipo a recessão, a tecnologia, sugere que não é só um aumento no relato. Parece que tem um aumento real no sofrimento mesmo nessa faixa etária. Entendi. O que direciona o nosso olhar, então. Se antes o foco era muito na crise da meia-idade, agora a urgência parece estar na prevenção e no suporte para os mais jovens. Exatamente, isso mexe com tudo. Política pública, investimento em saúde mental nas escolas, universidades, acesso a serviço de qualidade e pensar no longo prazo, né? Jovens com mais sofrimento hoje podem ter trajetórias mais difíceis depois, na saúde física, na carreira. É um alerta para todo mundo, né? Com certeza. E isso faz uma ponte perfeita para o nosso próximo tema, a saúde que começa lá atrás, na infância. Ótimo. Então, saímos da saúde mental ao longo da vida e vamos mergulhar nesses alicerces da saúde física. A triagem trouxe um estudo bem interessante da JAMA, né? Sobre pressão arterial na infância e o risco cardiovascular lá na frente. Isso, um estudo de coorte fantástico do US Collaborative Perinatal Project. Eles acompanharam mais de 37 mil pessoas, desde os 7 anos de idade em média. Gente que nasceu lá entre 1959 e 1965. Nossa, um acompanhamento longo? Longuíssimo. Acompanharam até a meia-idade, ali pelos 54 anos. E o detalhe mais impressionante: mediram a pressão arterial uma única vez, lá aos 7 anos. Uma única medida? Aos 7 anos? E isso previu problemas décadas depois. Parece até... Contraintuitivo, né? Mas os resultados são bem claros e um pouco preocupantes. Durante todo esse tempo, tiveram 487 mortes por causa cardiovascular nesse grupo. E a relação com a pressão lá da infância? A Marisi mostrou que cada aumento de um desvio padrão na pressão sistólica, a PAS, ou na diastólica, a PAD, medida lá aos 7 anos, se associou a um risco mais ou menos 20% maior de morrer por doença cardiovascular na vida adulta. 20% a mais de risco para cada desvio padrão acima da média infantil? Uau, é bastante coisa. E viram alguma diferença entre meninos e meninas? É comum ter, né? Viram sim. O risco associado à pressão mais alta na infância foi maior nos meninos, tipo um hazard ratio de 1,26 para PAS e 1,25 para PAD neles, contra 1,13 e 1,11 nas meninas. Entendi. E se a gente pensar nas categorias de hipertensão infantil, tipo pressão elevada, estágio 1, estágio 2, o risco escalava muito? Escalava, e de forma bem significativa. Comparando com quem tinha pressão normal aos 7 anos, o grupo com pressão elevada já tinha um risco 37% maior de morte cardiovascular. Já é um aumento considerável. Já. Quem tinha hipertensão estágio 1, o risco era 81% maior. E no estágio 2, aí o risco era 153% maior. Mais que o dobro. Meu Deus, 153% a mais. É assustador pensar nisso. Uma medida aos 7 anos com um eco tão forte décadas depois. Isso reforça demais a importância da pediatria, né? Não Sim. só para agora, mas para o futuro cardiovascular. Totalmente. E para tentar ter certeza que era pressão mesmo e não outras coisas da família, eles fizeram uma análise comparando irmãos dentro do estudo. Ah, interessante. Para controlar a genética e ambiente compartilhado. Exato. E mesmo assim, a associação entre a pressão aos 7 anos e a mortalidade lá na frente continuou forte. Isso sugere que o nível da pressão na infância tem mesmo um impacto independente e duradouro. A mensagem clínica fica muito clara, então. Medir pressão em criança não é um detalhe. É fundamental. E pensar em intervenção precoce, estilo de vida, alimentação, atividade física. Ganha uma dimensão enorme, né? Ganha uma dimensão enorme. Não é só pelo bem-estar da criança hoje. É um investimento direto para reduzir risco cardiovascular lá na frente. Cada pontinho de pressão controlado na infância pode ser ano de vida ganho depois. É uma perspectiva poderosa.
E essa ideia de fatores silenciosos que vão agindo ao longo do tempo, acho que nos leva bem ao terceiro tema da newsletter. A solidão. Exato, o grande paradoxo da nossa era. Todo mundo conectado no celular, no computador, mas parece que nunca teve tanta gente se sentindo sozinha. A OMS até soltou um alerta sobre isso, né? Soltou sim. Um relatório bem forte, tratando a solidão como uma ameaça séria à saúde pública global. E os números são de cair o queixo. Eles estimam que 1 em cada 6 pessoas no mundo sofre com solidão ou isolamento social. 1 em cada 6 pessoas. É muita gente. E o impacto disso não é só tristeza, né? Tem consequência para a saúde mesmo. Muito séria. A OMS estima que mais de 871 mil mortes por ano podem ter ligação com a solidão. Dá quase 100 mortes por hora. 100 mortes por hora. Por causa da solidão. É um número que a gente precisa parar para pensar. Supera muitas doenças crônicas que a gente ouve falar todo dia. Exatamente. Rivaliza ou supera. E olha que interessante. Quem são os mais afetados? Talvez a gente pense logo nos idosos, né? Sim, seria o senso comum. Mas os dados mostram uma prevalência bem alta também entre os jovens, coisa de 17 a 21% dos adolescentes e adultos até 29 anos. E tem a questão socioeconômica também. A solidão é mais que o dobro em países de baixa renda comparado com os de alta renda. Que dado importante. E na saúde física e mental, o que já se sabe sobre os efeitos? Olha, a lista é grande. Solidão e isolamento aumentam o risco de AVC, de doença cardíaca, diabetes tipo 2, declínio cognitivo, dobram o risco de depressão, aumentam a ansiedade, risco de suicídio. A OMS usa uma frase forte, diz que a solidão é a dor que nasce do abismo entre as conexões desejadas e as reais. Uma dor que adoece mesmo. E imagino que isso transborde para outras áreas da vida também, né? Escola, trabalho. Com certeza. Adolescente solitário tende a ir pior na escola. Adulto isolado tem mais dificuldade no mercado de trabalho, ganha menos. E isso gera um custo social gigante, né? Menos produtividade, mais gasto com saúde. É um ciclo vicioso. Mas tem outro lado, né? A conexão social como proteção. Isso. A conexão social, de verdade, aquela genuína, funciona como uma espécie de vacina silenciosa, como a triagem bem colocou. Ela fortalece a saúde, aumenta a longevidade, melhora o aprendizado, a empregabilidade, até a resiliência da comunidade. Ou seja, não é luxo, é necessidade. É necessidade biológica fundamental, tão crítica quanto comer, dormir. A tecnologia prometeu conectar todo mundo, mas talvez, para muitos, o resultado tenha sido mais isolamento. E qual a recomendação da OMS, então? Tratar isso como Prioridade de saúde pública global. Eles propõem ações em várias frentes. Política pública para incentivar a interação, mais pesquisa, criar até um índice de conexão social, sabe? E um engajamento da sociedade toda. E na prática, o que a gente pode fazer? Passa por criar espaços que facilitem o encontro, parques, bibliotecas, centros comunitários, mas também por mudanças nossas, individuais e culturais. Tipo, Coisas que parecem pequenas, mas que na correria digital exigem esforço. Desligar o celular para conversar olhando no olho, sabe? Cumprimentar o vizinho, participar de alguma atividade na comunidade, fazer um trabalho voluntário. É como a triagem disse, um convite para a gente reaprender a se encontrar. Cultivar os laços humanos ativamente. essa necessidade de conexão real, de propósito, é muito forte mesmo. E me faz pensar em como isso bate na nossa vida profissional, especialmente na área da saúde, que exige tanto da gente. Como encontrar um trabalho que também nos conecte, que traga significado? É a ponte perfeita. Porque tudo isso que a gente falou, se manter atualizado, cuidar da saúde física e mental, cultivar conexões, tudo isso converge para essa busca. Uma busca por uma carreira que faça sentido, que traga satisfação de verdade, não só técnica. Exatamente. E é aí que entra a importância de ter um apoio nessa jornada, né? E aqui fazemos o link. Este episódio tem o patrocínio da Talent Match. Sim. E é importante entender o que a Talent Match faz. É a consultoria de carreiras do Grupo Academia Médica, né? O foco deles é justamente esse: ajudar médicos, profissionais de saúde,
a encontrar a melhor oportunidade para o seu momento de vida atual. Perfeito. Quer dizer, a gente começou falando da paixão, citando Hegel, discutimos a importância de estar atualizado, do bem-estar, da conexão. A Talent Match surge como essa ferramenta para ajudar a alinhar tudo isso na carreira, para buscar o que o Fernando Carbonieri chama de alta libido profissional. Você pode explicar um pouquinho melhor esse conceito? Claro, essa alta libido profissional, assim, a gente pode entender como aquela energia, sabe? Aquele gás, aquela motivação forte que aparece quando o trabalho da gente está super alinhado com nossos valores, com o que a gente gosta de fazer, com o nosso momento de vida. Não é só ser bom no que faz, é achar aquele encaixe perfeito que dá vontade de realizar, de crescer, de fazer a diferença. Entendi. É encontrar o lugar certo. E a newsletter também falou de uma coisa importante que se conecta a isso, o tal do mito do sucesso instantâneo. Ah, sim. Um lembrete muito necessário, né? Que sucesso, ainda mais na saúde, não acontece do dia para a noite. É construção. Precisa de preparo, de aguentar os trancos, de aprender sempre. E nesse caminho todo, ter uma orientação especializada, como a da Talent Match, pode fazer uma diferença enorme para ajudar a navegar nesse mercado complexo e achar vagas que realmente alimentem essa alta libido profissional. E a triagem até trouxe exemplos concretos disso, né? Divulgando umas oportunidades que mostram como a Talent Match trabalha. A gente pode citar. Com certeza, são exemplos ótimos para mostrar como é essa busca por alinhamento na prática. Tinha uma vaga para dermatologia em São Paulo, né? Com aquela coisa boa de poder atuar em vários bairros, perto de casa, menos de 60 minutos de deslocamento. E o modelo era interessante. Faturamento por hora garantido, R$ 180, mais produtividade em procedimentos e agenda flexível, 4 ou 5 horas. Com alta demanda ainda por cima. Exato. E tinha outra para oftalmologia, também em São Paulo, com condições bem parecidas e atrativas. Atuação perto de casa, faturamento por hora de R$ 180, produtividade, acesso a bons hospitais para cirurgia, agenda flexível e, de novo, alta demanda. São exemplos bem claros de como uma consultoria consegue olhar além do salário, né? Ver localização, flexibilidade, potencial de ganho, o perfil do profissional, tudo para achar aquela sintonia fina que gera satisfação e resultado. E falando em desenvolvimento, a triagem também deu uma pincelada no livro Otimize seu aprendizado. Foi isso? Foi sim, como mais uma ferramenta útil nesse processo. O livro foca em técnicas de estudo eficazes, baseadas em como a gente aprende mesmo, na psicologia cognitiva. Super importante para quem é da saúde e precisa estar sempre absorvendo coisa nova, né? É mais uma pecinha nesse quebra-cabeça do desenvolvimento. Olha, fizemos um percurso bem completo hoje, hein? Partindo lá da newsletter Triagem, se a gente fosse recapitular os pontos-chave, acho que fica a urgência de olhar para a saúde mental dos jovens, né? Essa crise é real. Com certeza. E a confirmação do impacto profundo da saúde lá da infância, como a pressão arterial, na nossa saúde cardiovascular lá na frente. Prevenção desde cedo é crucial. E o desafio gigantesco da solidão. Uma epidemia silenciosa que pede mais conexão humana de verdade, tanto no nosso dia a dia quanto em políticas públicas. E fechamos amarrando tudo isso com a carreira na saúde. A busca não só pelo sucesso técnico, mas por um trabalho com propósito, com essa alta libido profissional onde conhecimento, bem-estar e paixão andam juntos. Foi uma análise densa, mas acho que muito necessária para quem está na área ou se interessa por ela. E talvez assim fique uma reflexão final para a gente, né? Com tanta informação chegando, tanta pressão por performance, os desafios do bem-estar, a complexidade das relações hoje. Como é que a gente pode, cada um de nós, e como sociedade, proteger e alimentar de verdade a paixão e a conexão, aquilo que nos define como humanos e que, no fundo, é o motor das grandes coisas, inclusive na saúde? Fica aí a pergunta. Excelente provocação para a gente continuar pensando. Bom, para quem nos acompanhou até aqui, se essa conversa trouxe algum insight, algum valor, considere curtir, compartilhar com os colegas que podem se beneficiar também. Isso. E não esqueçam de seguir o @Academia Médica em todas as redes sociais,
ajuda a gente a continuar trazendo mais conteúdo e a fortalecer a nossa comunidade. A gente agradece demais ao nosso patrocinador, a Talent Match. E só lembrando, os links para a newsletter Triagem Original, para as vagas que a gente mencionou e para conhecer mais sobre a consultoria Talent Match, tá tudo na descrição aqui do material, ok? Feito com carinho pela equipe Academia Médica. Até a próxima análise.